Boa noite a todos. Pedindo as bênçãos de Deus, iniciamos os trabalhos da 18ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada. André Alves. Presente. Andréia, presente. Eduardo Zucato. Presente. Ezequias Rodrigues. Presente, secretária. Rogério Nussi. Presente. Paulo Galotti. Presente. Renan Sambo. Presente. Wagner Godoy. Valmir Franco. Presente. Vereador Vaguinho encaminhou um atestado e então está dispensado dessa sessão por motivos de saúde. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Está em discussão a sessão anterior. Ninguém se manifestando, está aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 18ª sessão ordinária de 31 de maio de 2021, ofício número 23 de 2021 do Gabinete do Prefeito do Poder Executivo. Encaminhando o projeto de lei número 16 de 2021, que dá nova redação com vista à correção do erro material ao dispositivo de lei número 3.228, de 18 de maio de 2021, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Correção da rubrica da estação de tratamento de esgoto para a estação de tratamento de água correspondente ao Código 3 de 2001. 01. Ofício número... dá licença de eu ler sem máscara. Ofício número 98 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 17, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar e estabelece outras providências no valor de R$ 11.000 da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Ofício número 99 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 18, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial e estabelece outras providências no valor de R$ 150.000 da Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 100 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 19, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar e estabelece outras providências no valor de R$ 80.000 de sentenças judiciais. Ofício número 101 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 20, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial e estabelece outras providências no valor de R$ 232.000 na aquisição de materiais para combate ao Covid. Ofício número 95 do Poder Executivo, solicitando a prorrogação de prazo para prestar as informações solicitadas através do requerimento número 4 do vereador Ezequias Felipe Rodrigues sobre itinerário do transporte coletivo do bairro do Barreiro. Ofício número 10 da Contabilidade do Poder Executivo, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de abril de 2021. Análise gráfica dos relatórios resumido da execução orçamentária correspondente ao período de janeiro a abril de 2021 e apresentando em audiência pública realizada no dia 27 de maio de 2021. Ofício número 1800 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando sentença proferida do processo pela regularidade com ressalva das contas do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas, SICAP, do exercício de 2018, responsável Edson Rodrigo de Oliveira Cunha. Moção de apelo número 7, 2021, da autoria dos vereadores Renan Sambo e Paulo Galotti. Assunto: retorno do trabalho remoto para professores e outros funcionários da Rede Pública Municipal de Educação de Águas Lindóia, haja visto que diversos profissionais do setor ainda não foram imunizados e estão expostos ao iminente risco de contaminação pelo Covid-19 diante do estrondoso aumento dos casos. Requerimento número 9, da autoria do vereador Ezequias Rodrigues, solicitando informações sobre a data prevista e como será realizada a campanha de castração animal.
Está em votação o requerimento número 9/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Regimentalmente, tem que estar primeiro em discussão, depois em votação. Não. Requerimento, sim. Não? Não. No artigo 143, se você pedir para discutir, ele vai entrar na pauta da próxima sessão. Isso é o regimento, o que o regimento fala. Só a título de informação, com a contraparte, quando eu fiz o requerimento a respeito dos ônibus, entrou em discussão? Não, não entrou em discussão. Se você quiser que entre em discussão, a gente coloca para a próxima sessão. Ah, tá. Obrigado, presidente. Você quer que coloque... Está pedindo discussão? Vamos obedecer ao regimento? A gente coloca, então, na próxima sessão? Ah, tá. Sem Ou problema. pode ser votado agora. Você é o autor. Não, se quiser, pode ser votado agora, não tem problema. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento número 10, da autoria dos vereadores Eduardo Zucato, Rogério Nussi, Valmir Franco, Wagner Godoy, Ezequias Rodrigues, André Alves e Andréia Dadal, solicitando informações a respeito da disponibilidade e estabilidade da internet dos estabelecimentos de ensino do município. Está em votação o requerimento número 10/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicações, por favor. Indicação número 258, da autoria da vereadora Andréia Dadal, apoiado pelo vereador Eduardo Zucato, pedindo providências para o conserto do relógio digital instalado no entorno da represa do Cavalinho Branco. Indicação 259, da autoria da vereadora Andréia Dadal e vereador Eduardo Zucato, pedindo notificação do proprietário do terreno localizado na esquina da Rua das Violetas com a Rua dos Diamantes, para que realize a limpeza e retirada dos entulhos, móveis quebrados e restos de poda de árvores. Requerimento 260, da autoria do vereador Eduardo Zucato e Andréia Dadal, pedindo instalação de lixeiras na Praça José Luiz Leme Maciel, no centro. Indicação 261, do vereador Rogério Nussi, pedindo estudos visando a elaboração e consequente envio à Câmara Municipal do projeto de lei que incentive o empreendedorismo feminino no município em parceria com o SEBRAE. Indicação 262, da autoria do vereador Paulo Galotti e vereador Renan Sambo, pedindo estudos visando a possibilidade de inclusão de todos os motoristas de ônibus que atuam no município. Indicação 263, da autoria do vereador Paulo Galotti e Wagner Godoy, assunto: redutor de velocidade na Avenida Jabuticabal, na altura do número 1800, no bairro dos Pimentéis. Indicação 264, da autoria do vereador Ezequias Rodrigues, pedindo a retirada dos restos vegetais depositados ao longo das calçadas da Rua Raul Domingues, número 263, e Avenida das Esmeraldas, número 292. Indicação 265, da autoria do vereador Paulo Galotti e Wagner Godoy, pediram providências para a Rua José Roque de Moraes, no bairro do Barreiro. Primeiro, construção de redutor de velocidade nos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Segundo, demarcação e pintura de faixa de travessia de pedestres. E terceiro, instalação de luminárias e lâmpadas nos postes que já existem no local. Indicação 266, da autoria do vereador Paulo Galotti, pedindo a desobstrução da Boca de Lobo, localizada na altura do número 1122 da Rua Campinas. Indicação 267, da autoria do vereador Wagner Godoy, pedindo a solicitação ao Departamento de Estradas de Rodagem, DR, que seja feita a limpeza das margens da rodovia da SP-360, Engenheiro Geraldo Mantovani, no trecho entre Lindóia e Águas Lindóia. Indicação 268, da autoria do vereador Wagner Godoy, pedindo o redutor de velocidade nos padrões estabelecidos pela legislação vigente, na altura do número 400, da Rua Benedito Alves Barbosa, Casas Populares. Indicação 269, da autoria do vereador Wagner Godoy e vereador Valmir Franco,
pedindo a repintura da faixa de travessia de pedestres localizada nas proximidades do número 1589 da Avenida Monte Sião. Voto de pesar, Joel Marques Fernandes, do vereador Paulo Galotti, e Paulo Antônio de Souza, do vereador André Alves. Encerrada a leitura, passo a palavra aos vereadores que queiram se manifestar a respeito dos assuntos tratados. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu quero aqui externar gratidão, primeiramente, a Deus por estar nessa Casa de Leis mais uma vez. É com muita honra e satisfação que eu quero cumprimentar todos os internautas, as pessoas que se encontram aqui neste momento, os vereadores dessa casa. Quero cumprimentar todas as mulheres que nos ouvem, no nome da vereadora Andréa Dadal. Enfim, para mim é uma honra muito grande poder estar com vocês. A minha reivindicação hoje, eu fiz um requerimento, como eu já estive vereador em outra cidade, Ferraz de Vasconcelos, lá sempre quando lia assim, um requerimento, automaticamente ele entrava em discussão, em votação no mesmo momento. Então, por isso que eu perguntei se entraria em discussão também, mas, como disse o presidente, para a próxima sessão, se fosse possível, entraria em discussão. Enfim, a minha colocação neste momento é sobre a vida animal, né? Sobre os animais da nossa cidade. Eu estive em Socorro para saber a respeito do processo que eles fazem para a castração de animal, e eles fazem, segundo a secretária ali da Secretaria de Verde e Meio Ambiente, eles fazem 1.200 castração por ano, né? Eles fazem todo ano esse processo. Eles abrem o processo licitatório, a empresa que ganhar efetua as castrações. Aqui no município, a última castração que houve foi no ano passado, né? No começo do ano, se não me falha a memória. Estive conversando com o chefe de gabinete também, ali na prefeitura, e por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, acabou paralisando o processo de castração da empresa que estava executando o serviço. Porém, em outras cidades, continuou o processo de castração. Nós vemos muitos animais soltos pelas ruas, às vezes tendo um tratamento que chega a ser crime, né? Alguns animais. Nós já vimos alguns casos desses aqui mesmo na cidade de Águas de Lindóia. Mas existe uma lei, né? Atualmente, o crime de maus tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, 9.605/98, e a pena prévia de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de multa, né? A lei foi sancionada em 2020, mês de setembro. Então, esse requerimento que eu faço hoje é para que a prefeitura faça estudos o mais rápido possível. Pode ser que já esteja fazendo, né, esses estudos, mas eu busco, às vezes, informações, na maioria das vezes, preto no branco. Então, por isso que tem esse requerimento, para que comece-se uma campanha de castração neste município, né? Eu vejo muitas mães reclamando, eu vejo muitos pais reclamando, as pessoas que trabalham ajudando, auxiliando, porque tem um grupo de pessoas que sempre que dá, eles fazem até campanha para conseguir um recurso para ajudar aquela família que tem uma condição financeira menor para conseguir castrar o seu animal. Então, a proliferação de animais, principalmente nessa cidade, que é uma cidade turística, né, a gente tem que tentar eliminar isso. E a gente elimina fazendo esses programas de castração, e eu tenho certeza que o senhor prefeito municipal entrará com providências nesse sentido. Então, fica aqui o pedido, né? Eu creio que a prefeitura já esteja estudando sobre isso, mas eu quero fomentar essa informação, né? Quando haverá castração de animais neste município? O que nós faremos com os animais que estão na rua sem saber para onde ir, né? Às vezes, alguém pega um animal, leva para casa e, de repente, o animal fica doente e larga o animal na rua. Isso é um pecado, gente, né? Nós temos que cuidar bem dos animais. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, permite uma parte? Pois não, vereador. E gostaria de permissão para falar do local. Eu gostaria de até agradecer ao meu nobre colega, vereador Ezequias, da base do meu partido. Eu acho que a gente engajar junto e andar junto nessa causa animal, eu acho muito importante. Eu acho esse requerimento importante. Acho que, como todo mundo sabe aqui, é uma causa que eu venho brigando desde 2017.
com cadastramento, com reuniões. O ano passado nós conseguimos, através da boa gestão do prefeito Gil, nós conseguimos aquela campanha de castração através do catramóvel, que seria 1.500 animais. Ele seria feito em 4 etapas. Na primeira etapa, que foram um sábado e domingo, nós conseguimos fazer 387 castrações. Ela foi no dia 11 e 12 de março de 2020. Depois, infelizmente, veio a pandemia. E como na campanha de castração do castramóvel, quando o pessoal vem, eles marcam lá 300, 400 animais em 2 dias, automaticamente iria dar aglomeração. Então, não foi possível. Em janeiro, em fevereiro, eu fiz uma indicação a número 23 de 2021. Em abril, a vereadora Andréia, através de um contato, ela agendou em Mogi Mirim, na Associação BEA, que é a Associação de Bem-Estar Animais. E na época, como ela sabia que eu estava engajado nesse assunto já desde 2017 e tudo, ela me convidou e nós fomos junto com o secretário do Meio Ambiente e o diretor Lucas, nós fomos até conhecer esse projeto e nós saímos de lá fascinados, né, vereadora? Sim. Ele tem um projeto fantástico, onde ele tem um ambulatório no local. Então, eles fazem a castração, eles atendem os animais do pessoal das ONGs, tem o auxílio da Guarda Municipal, tem o auxílio de empresários, e é fantástico, é um projeto maravilhoso. E ele tem um canil lá. Ele tem um canil que era de uma antiga associação, mas hoje, para o senhor ter uma ideia, vereador, e ela nos aconselhou, depois a vereadora Andréia pode dizer, ela falou, olha gente, é uma loucura o município hoje que está lá um canil municipal. Ela falou, nós temos esse problema aqui, todas as cidades que têm o canil têm o mesmo problema, por quê? A cidade que tem o canil, ela se transforma num depósito de animais. As cidades que não têm, começam a encher o carro de animais e começam a jogar na divisa do município. Então, se eu não me engano, o último animal que entrou lá foi há 8 anos atrás. Ele tem vários animais, alguns para adoção, um lugar fantástico, mas eles não aceitam. Tanto é que, quando a pessoa leva um animal para castrá-la, mesmo que encontre na rua, a pessoa leva, ele tem que deixar lá. Ele tira uma cópia do CPF da pessoa, uma cópia de um comprovante de residência, e a partir daquele momento, a pessoa vira um guardião do animal. Então, o animal vai para lá, tem todos os cuidados, tem a vacinação, tem a vermifugação, mas ele volta para a casa do cuidador. E em conversa com o vereador Zé Mauro, eu não pude ir nesse dia, mas a vereadora Andréia até acompanhou alguns pontos do município, e a nossa intenção é montar esse ambulatório em Águas de Lindóia. Hoje fica em torno de R$150 mil, mais ou menos, com todo o equipamento, com medicamento e com tudo. E daí a prefeitura ou abriria um concurso público para um veterinário, ou mesmo poderia contratar um veterinário para poder estar trabalhando no nosso ambulatório. Então, isso se tornaria não só uma campanha de castração, ele se tornaria um programa de bem-estar animal. Mas, infelizmente, quando se trata de animais, a gente sabe que a legislação ela é muito rigorosa. Então, em alguns pontos, a gente não esbarra só na questão financeira. O problema maior hoje é
é o empecilho de cumprir a legislação de saúde e do bem-estar animal. Então, é muito complicado. Mas eu acho muito importante isso, eu acho que aqui a gente tem que estar muito preocupado mesmo, porque a gente vê o pessoal que cuida, não é fácil, principalmente quem cuida de gato, porque a ração de gato ela é uma ração muito cara, não é qualquer ração que serve, e é muito difícil. Eu fico até feliz com esse requerimento, e eu tenho certeza que num futuro bem próximo aí nós vamos ter grandes novidades no município de Água de Lindóia. É só, senhor presidente. Só uma parte, vereador. Sim, claro. Só para os que estão nas redes sociais nos acompanhando, esse requerimento aqui, ó, com a parte do vereador, diz qual data prevista, né, para a campanha de castração. Será realizada mediante mutirão itinerante e prévio de cadastramento? Qual será o procedimento em relação aos animais sem proprietário definido que vivem à rua? Existem essas pessoas, vereador Rogério, que têm um coração tão aberto para os animais, né? Eu tenho um animal, graças a Deus, em casa, um cachorrinho, que é uma belezinha. Mas as pessoas que querem ajudar, eles, às vezes, acabam adotando esses animais. Tem pessoas aqui no município que tratam de 10, 20 animais na sua casa, por causa de ver, às vezes, o animal em maus tratos, vai lá e pega para tratar do animal. Então, a gente está nessa causa juntos, né? Quem quiser assinar, pode assinar tranquilamente o requerimento, até porque é uma luta de todos, é uma luta em prol da cidade. A vereadora quer falar. Só concluindo, vereadora, a Secretaria do Meio Ambiente, ela está pediu um parecer, eles querem fazer uma campanha de castração enquanto não sai esse projeto do qual eu citei, eles querem fazer uma contratação, mas eles não querem trazer a carreta de castração. Eles gostariam de fazer com os veterinários do município, mas isso aí barra numa burocracia, precisa de parecer jurídico, porque pode dar a entender que a prefeitura está dando privilégios e ela condiz com a legalidade do setor público. Mas, se Deus quiser, num curto espaço de tempo, aí nós vamos estar começando uma campanha de castração. É só, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu só quero comentar que, quando a gente fala em causa animal, a gente reduz os problemas em relação aos animais somente no foco de castração. E quando a gente conversa sobre o meio ambiente, com o Zé Mauro, o secretário do Meio Ambiente, que a gente fala sobre esse problema, a castração animal ela vai muito além. E quando a gente fala de um programa de bem-estar animal, a gente inclui a saúde do animal de um modo geral, nos seus problemas em relação à transmissão, às doenças, às parasitoses. E então a gente tem que entender que a gente tem que ter esse programa no município para a gente oferecer a todos o cuidado com os animais de um modo geral. Não se focar somente, não menos importante, a castração animal. É isso que eu queria completar, vereador. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Eu quero. Então, falar sobre a indicação que eu fiz com o vereador Eduardo em relação ao conserto do nosso relógio na Praça do Cavalinho Branco, onde os meus colegas corredores e atletas, tanto da cidade quanto os nossos turistas, têm o relógio como referência em relação ao tempo que a gente faz um percurso e também para a localização do tempo que a gente está lá, que as pessoas passam. Além de que é gostoso, como diz os turistas, saber a temperatura do município lá no relógio. Era isso que eu queria compartilhar. E outro assunto também que eu trouxe em pauta é a limpeza de um terreno que o proprietário fez a limpeza mesmo, só que ele juntou toda a capinagem no centro do terreno. E aquilo leva a entender as outras pessoas que é um terreno onde você pode fazer descarte de móveis, de podas, e isso está incomodando a vizinhança. E conversando com o colega aqui, a gente fez um pedido para que o proprietário seja notificado e seja tomadas providências. É isso, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu, Paulo. peço licença para falar sem a máxima.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente e internautas. Eu fiz algumas indicações aí. Essa primeira aqui eu fiz junto com o vereador Wagner, lá no bairro do Barreiro, Rua José Roque de Moraes. A rua é uma via que está tendo um movimento de carro grande e muita criança na rua, e a gente pede que seja estudada uma forma de colocar um redutor de velocidade, e à noite tem os postes e não tem as luminárias. É de suma importância que aquilo tenha luminária para se tornar mais um bairro mais seguro. A outra indicação é na Avenida Jaboticabal, entre o supermercado Falcão, aqueles comércios que nós temos ali, inclusive tem a própria farmácia do vereador Vaguinho ali. Então, logo foi feito o recap, está faltando algum redutor de velocidade ali. Aquele local é muito perigoso, é um local que vai muita gente, atravessa para ir para o mercado, para ir para a farmácia, para ir para a agropecuária, casa de material de construção. Ali é um lugar que tem muito movimento, posto de gasolina, dentre outras coisas. E está faltando aí uma sinalização melhor de faixa de pedestre, e está faltando alguns redutores de velocidade ali, que é de suma importância, que hoje se tornou praticamente uma rodovia ali, né? Então, é muito perigoso aquele local ali. E também na rua Campinas, bem perto ali, antes de chegar, descendo a rua Campinas, antes de chegar no supermercado RU, nós temos uma boca de lobo bem na esquina ali, totalmente entupida. A substituição é de suma importância, porque a chuva, quando vem, a boca do lobo não está captando, está indo tudo lá para o prédio, adentrando as residências ali na parte de baixo. Então, que seja feito com maior urgência essa limpeza, a hora que voltar as chuvas, a gente não ter esse tipo de problema, que nós tivemos um problema sério ontem aí. Parabéns ao Executivo de ter limpado a cidade rápido, né? Isso é muito importante, mostra a organização. E a gente atravessou ontem aqui um dia difícil. Eu não estava aqui no município, mas quando cheguei eu vi o estrago que essa chuva fez. Também parabenizar as pessoas de longe, né? Eu acionei um pessoal para poder fazer a iluminação do Jardim Maciel, que me pediram no grupo, e também a limpeza que foi feita rápida, né? Nós temos um grupo agora da Defesa Civil que foi montado aí, e temos também o SOS. Acho que junto aí, esse grupo aí vai ser muito bom para o município. Por enquanto é só, presidente. Muito obrigado, uma boa noite. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Não? Então, gostaria de submeter ao plenário que a gente possa passar para a ordem do dia, sem intervalo. Tudo bem? Então, reaberta a sessão. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura da matéria sujeita à deliberação. Projeto de lei ordinária número 3/2021, autor Gilberto Zoilô, prefeito municipal. Assunto: aprova o plano diretor de turismo de Águas Lindóia para os exercícios de 2021 a 2023 e dá outras providências. O projeto de lei em referência tem por objetivo o atendimento das exigências contidas na Lei Complementar Estadual número 1261, de 29 de abril de 2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação de estâncias e de municípios de interesse turísticos e dá outras providências. Em síntese, os municípios terão que cumprir uma série de exigências constantes da citada lei estadual, e, dentre elas, a elaboração do Plano Diretor de Turismo, com revisão periódica, cujas metas a serem desenvolvidas no período serão monitoradas e implementadas como condição de pontuação no ranqueamento previsto para a classificação como estância turística ou município de interesse turístico. Ressaltamos também toda a infraestrutura turística exigível como determinante e identificador da vocação da cidade, cujos atrativos de uso público e caráter permanente são indispensáveis na geração do fluxo permanente de visitantes. Trata-se de um trabalho desenvolvido por profissionais da área, submetido à apreciação das autoridades constituídas, associações e entidades representativas de classes e categorias profissionais e à população em geral, mediante a realização de audiências públicas, com a finalidade de estabelecer as estratégias e prioridades para a definição das políticas públicas para o setor de turismo da Estância de Águas da Lindóia. Dos anexos acostados à propositura,
constam importantes dados cadastrais relacionados à infraestrutura turística da estância, dando uma visão ampla de tudo que pode ser oferecido aos frequentadores, como meios de hospedagem, serviços, equipamentos e estrutura de eventos atrativos naturais, culturais e religiosos, gastronomia, artesanato e, especialmente, o tratamento terapêutico, graças às propriedades das águas do balneário municipal. Definidos alguns pontos que indicam uma direção segura na tomada de decisões e que exijam a participação e comprometimento não só do poder público, como da sociedade como um todo, coube a essa Casa Legislativa também ouvir a população em audiência pública, realizada em 5 de maio, no qual o assunto foi exposto e minuciosamente analisado. Dos segmentos relacionados no anexo 1 da Lei Complementar Estadual, verifica-se, mediante a votação em audiência pública, que foram escolhidos e classificados, entre outros, turismo de saúde, de negócios e eventos e ecoturismo. A matéria de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência do Poder Executivo. Diante de todo o exposto e considerando a importância da matéria no que diz respeito ao desenvolvimento de planos e metas, no sentido de promover a cidade como estância reconhecida a nível nacional e internacional, naquilo que nos compete examinar, somos pelo acolhimento do projeto da Lei Ordinária 3 de 2021, na sua redação original, e votamos pela aprovação. Sala das Comissões, vereador Romeu Fregni, 19 de maio de 2021. Relator, Wagner de Godoy. Está em discussão o projeto de lei ordinário número 3/2021. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. O Plano Municipal de Turismo é, portanto, uma ferramenta que tem o intuito de contribuir com o desenvolvimento da atividade em âmbito municipal, apresentando estratégias, estratégias voltadas ao incremento, turístico da cidade. Essa é uma cidade turística. Eu fico feliz pelo nobre secretário Lauro, vi esta casa nas audiências públicas, também a audiência foi presidida pelo vereador Valmir, e teve outros momentos que nós participamos, a maioria dos vereadores aqui. Então, eu voto favorável a esse plano diretor, é uma coisa muito importante, é uma coisa que nós pensamos muito, é no turismo sobre essa cidade. Obrigado, senhor presidente, eu voto favorável. Esse é um projeto de extrema importância para a nossa cidade, Todos nós sabemos que Águas de Lindóia é uma estância, e uma das exigências para que a gente permaneça com o título de estância é rever esse plano de turismo de 3 em 3 anos. E nesse plano a gente se discute quais as necessidades, o que temos que melhorar, quais são os anseios de toda a população. Então, isso é um projeto de extrema importância que essa casa hoje está votando, e basta a gente, junto aí com a Secretaria de Turismo, Poder Executivo, trabalharmos para que a gente possa avançar cada vez mais no setor de turismo, recebendo aí os nossos turistas, e para que a gente consiga também oferecer à população um turismo cada vez melhor. Então, ninguém mais querendo discutir, está em votação o projeto de lei ordinária número 3/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada, passo a palavra aos vereadores inscritos. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Andréia. Dá licença de eu falar sem máscara. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aos nossos colegas. E, senhor presidente, hoje eu venho conversar sobre um assunto desagradável para essa casa e para a gestão pública aqui da nossa cidade. Através de algumas pessoas que eu tenho contato, eu fiquei sabendo que estão falando que as minhas filhas trabalham aqui na Secretaria de Saúde por intermédio do meu cargo, sendo vereadora, facilitando todo o processo.
Só para contextualizar, eu tenho 2 filhas, né, que são médicas aqui na cidade. Meu marido é médico e os 3 são muito competentes naquilo que desempenham e são muito dedicados. A minha filha mais nova, a Maitê, ela se formou com 23 anos. Ela trabalhou nas unidades básicas aqui da nossa cidade. Ela começou a trabalhar em 2018 e até 2019, onde ela passou na residência médica na Unicamp e fez medicina de família. Hoje, ela não trabalha mais em Águas de Lindóia, trabalha no município de Amparo, Socorro, e ela é professora universitária. A Fernanda, ela trabalha aqui desde 2019, também é médica, ela é cirurgiã, ginecologista obstetra, atende em todas as unidades básicas aqui da cidade, além de trabalhar no Hospital Ana Sintra de Amparo e em Socorro. Nesse período, né, que elas entraram, também aqui em Águas de Lindóia, contrataram mais 13 médicos, entre generalistas e especialistas. Alguns já saíram e outros ainda continuam a trabalhar aqui com a gente. Se eu estou aqui sentada, conversando com os nobres colegas e com vocês, é porque a minha primeira missão eu já cumpri, que foi criar as minhas filhas, e eu fiz isso muito bem, porque elas já estão dando retorno à sociedade da educação que eu dei a elas. Isso significa que agora eu tenho condições de me dedicar a 100% do meu tempo para construir uma cidade melhor para mim, para você e para todos nós aqui de Águas de Lindóia. Bom, eu não comecei a minha educação política hoje. Faz mais de 5 anos que eu frequento aqui o plenário, como assistindo às sessões, e tudo que eu aprendo e tudo que eu aprendi, eu compartilho o meu conhecimento através das minhas redes sociais, numa linguagem fácil, acessível, para a gente entender sobre os processos políticos. Porque, para mim, foi e é ainda muito difícil entender todos esses trâmites, e tudo que eu aprendo eu quero compartilhar com vocês. Então, esse resultado de dedicação, de compartilhar o meu conhecimento, se resultou nas urnas, fazendo com que eu estivesse sentando aqui, compartilhando o local do plenário com os colegas. Ser mulher e ter uma atuação política não é fácil, gente. Principalmente no meio tão dominado pelo homem. Porém, eu quero dizer a todos vocês que estão me assistindo e aos colegas que estão aqui, que ser a única mulher não me assusta. Isso é uma forma de intimidação que está sendo feita, e eu não vou deixar isso acontecer, por isso eu estou expondo o problema a público para todos terem ciência do que está acontecendo. Infelizmente, algumas pessoas, para se engrandecer, têm que diminuir outras, porque não têm condições de se sobressair com argumentos vazios, pequenos e pobres. Esse tipo de comentário maldoso, ele não coloca só as minhas ações em momento duvidoso, ou ainda a minha idoneidade. Ela também atinge a secretária de Saúde, a doutora Tereza, e não menos o nosso prefeito, o Gil Elou. A gente pode observar, com toda essa contextualização e o que está acontecendo e que chegou até mim, que as minhas ações estão incomodando de uma forma ou de outra algum colega. E isso, né, quando a gente fala de nobres colegas, a gente entende como nobreza aquele que tem qualidades e mérito. E isso não é o que a gente espera dos componentes aqui do Legislativo. Então, senhor presidente, era isso que eu queria compartilhar com todos vocês e com todos os colegas aqui. A gente não pode deixar passar esse tipo de
comentário tão pequeno em relação a um município, à Secretaria de Saúde e a um dos componentes da mesa, no caso eu. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Ezequias. Boa noite mais uma vez a todos que se encontram nessa casa. Quando a vereadora Andréa Dadal falava a respeito das filhas delas estarem trabalhando no governo, eu me lembro a certa feita, senhor presidente, eu entrei como vereador a primeira vez com 19 anos de idade. E eu não entendia muito bem a respeito dos 3 poderes, que eu já disse aqui, que são eles, executivo, legislativo e judiciário. Mas só que, como eu sempre busquei honrar o meu pai e minha mãe, mesmo perdendo meu pai quando era criança, minha mãe foi como um pai e mãe para mim ao mesmo tempo. Depois ela casou-se novamente, mas foi bênção para a minha vida. Minha mãe dizia assim para mim, se você me honrar, você terá um futuro extraordinário. Então, quando minha mãe falava assim, lava a louça, eu ia lá lavar a louça, limpa a casa, eu ia limpar a casa. Eu venho da comunidade com muito orgulho, venho da periferia com muito orgulho. Venho da roça com muito orgulho. E eu me lembro que, quando eu fui eleito, a presidente do partido ela falou assim, olha, o senhor prefeito da época, de onde eu estava, o Vai Chover foi o vereador mais votado e ele vai estar com o governo. E eu peguei e fui muito incisivo, dizendo, olha, senhor prefeito, eu estarei com o senhor naquilo que for bom para a população. Ok, minha mãe começou a trabalhar na área da saúde, porque hoje minha mãe trabalha na área da saúde. E ela foi trabalhar no Hospital da Mulher, senhor presidente. E ela começou a atender no Hospital da Mulher. Pois bem, o Tribunal de Contas, técnico legislativo Fábio, o Tribunal de Contas rejeitou as contas do prefeito. Eu sempre tive na minha mente que existe a vida e a morte. O que coopera para a vida, eu estou junto. O que coopera para a morte, eu quero distância. Até porque o certo e o errado é meio difícil de se dizer, até mesmo no direito. 2 mais 2 pode ser 4 ou 5 para um advogado. O que é certo é errado, o que é certo para mim pode ser certo para outra pessoa, pode ser errado para outra pessoa. Então, o que eu quero dizer é que no dia que eu votei a favor do Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, que rejeitou as contas do prefeito, e eu fui a favor do Tribunal de Contas, no outro dia minha mãe saiu para ir trabalhar. Quando ela chegou na porta, o funcionário disse, a senhora pode ir para casa. Então você percebe que o espírito democrático é difícil se encontrar em alguns lugares. Tem pessoas que levam as coisas pelo lado pessoal. Minha mãe foi para casa e eu continuei de cabeça erguida. Continuei trabalhando como vereador ali em Ferraz. E graças a Deus, aprove ao Senhor eu estar aqui hoje trabalhando nessa casa legislativa. Então eu quero dizer que, independente de quem tem cargo ou não tem, cada um tem a sua vida. E cada um vai dar conta de si mesmo no futuro. Então que nós possamos cuidar o quê? Da nossa vida e da nossa cidade. Porque é uma das coisas principais que nós temos que fazer. Se você está fazendo alguma coisa que está cooperando para a tua morte, é melhor parar. Agora, se você está fazendo uma coisa que você acha que é vida, continue. Enfim, eu volto a dizer que é muito importante o processo de castração animal na nossa cidade, e eu tenho certeza que o prefeito estará atendendo esse pedido, que não é só meu, é de todos os vereadores dessa casa, principalmente da população que ama tanto os animais. Senhor presidente, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, enquanto ele estiver acertando, eu vou estar a favor dele. A partir do momento que ele não for pelo caminho que eu acredito que não seja legal, provavelmente eu não estarei apoiando. Ele postou em suas redes sociais, no dia 28, no dia 31 de maio, acredita-se, ele postou em suas redes sociais, apesar de todas as dificuldades causadas por meio das restrições radicais, irracionais e irresponsáveis, nossos esforços para além de combater o vírus é garantir a dignidade dos brasileiros que precisam trabalhar. Hoje se traduzem em quase 1 milhão de empregos gerados em 2021. Lembro que, antes mesmo dos agravantes provocados pelo fecha tudo, ou até pelo desvio de recursos, a crise da Covid-19 é um problema
mundial. Nações sofreram e ainda sofrem duramente os impactos causados pelo vírus, seja por lamentáveis mortes ou por empobrecimento de seus povos. Sempre existiram dois desafios: o vírus e a economia. E apesar da mídia e da esquerda terem negado esses outros fatos, andando um discurso pseudocientífico. Aí você pergunta, Ezequias, o que é pseudo? É quando a pessoa fala que conhece uma coisa e, na verdade, ela está falando em cima do muro. Na verdade, ela está dando uma informação paradoxal. Para disfarçar a demagógica politização do vírus, nós priorizamos ambas as questões. Afinal, não há saúde na miséria. E por essa razão que hoje somos o 4º país, e eu fico feliz por isso, o 4º país que mais vacina no mundo, devendo alcançar brevemente 100 milhões de doses distribuídas pelo nosso governo. E fomos uma das economias menos afetadas, com um desempenho superior a países como a Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido. Sabemos que não há muito o que comemorar, mas é preciso restabelecer a verdade do que foi e está sendo feito na prática, para que o pânico e o caos promovido pelos que desejam retomar o poder e suas práticas nefastas não triunfem. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Outra coisa que eu quero aqui frisar, senhor presidente, em rápidas palavras, é que eles estão arrumando ali a rua que sai do Termas até praticamente as casas populares. Eu quero aqui parabenizar o Executivo Municipal, que, através do processo licitatório, está arrumando aquela rua que era de anseio da população, né? Isso será bom para os turistas que vão até o local para se divertirem, ali nadarem com águas quentes, etc., vários outros brinquedos. Mas eu quero aqui também frisar, para não esquecerem, se possível, senhor secretário de Obras, da Rua das Paineiras, no bairro Assunção. Essa rua tem bastante moradores, e no final dela, as crianças brincam ali. E já fazem praticamente 2 ou 3 meses que eles começaram uma obra ali no final da rua, e até agora não retornaram. Eu peço que, se possível, retornem à obra, e eu creio que eles estarão indo, mas eu tenho que fazer a cobrança aqui como legislador. Obrigado ao senhor secretário, senhor presidente e demais vereadores e população. Próximo vereador inscrito, vereador Rogério. Senhor presidente, eu gostaria de permissão para falar da mesa. Senhor presidente, vereadora Andréia, senhores vereadores, internautas, público presente, boa noite. Esse final de semana foi um pouco conturbado, e eu acredito que para a maioria dos vereadores. De sábado para domingo, a partir de meia-noite, o meu telefone parou de tocar um pouquinho, era 4h15 da manhã. Com 2 estabelecimentos no município, um ali no Bela Vista e um já chegando em Monte Sião, próximo ao Jardim Europa. Eu já fui comerciante, já adoro esse ramo, respeito todo mundo, mas eu acho que a minha liberdade, ela termina quando começa a do próximo. Eu acho de uma falta de respeito. E digo mais, o comerciante, sabe falar assim, mais que o senhor presidente? Eu acho que, não estou aqui para fazer propaganda contra ninguém, não, mas eu acho que o comerciante que não respeita o seu morador, que não respeita o seu vizinho, que não respeita a sua comunidade, ele não merecia ter cliente dentro do seu estabelecimento. Porque eu acho que é de uma falta de ética, uma falta de vergonha, num momento como esse, de pandemia, com tanta dificuldade, com quase 500 mil de pessoas morrendo,
Hoje, em Águas de Lindóia, com mais de 125 pessoas contaminadas, 13 no hospital, 32 óbitos. Eu não sei a que ponto nós chegamos. Há um tempo atrás eu falava que a pandemia veio para nos ensinar a viver, mas eu estou vendo que não. O egoísmo e a vaidade, ela ainda prevalece, infelizmente. O ser humano, ele não aprendeu nada com tanta dor. Mas por que não aprendeu? Porque, por enquanto, a dor está sendo com os outros. Eu perdi 5 pessoas da família, eu perdi muitos amigos, então eu sei do que eu estou dizendo. Eu tive um irmão internado, nós estamos com um colega dessa casa internado, então a gente sabe o que é isso. Mas, infelizmente, existem pessoas vaidosas, mesquinhas, que só pensam no dinheiro. E não é falta de avisar, porque o vereador Valmir já foi pessoalmente conversar com a pessoa, eu já fui pessoalmente. E eu gostaria de agradecer ao prefeito, porque hoje, logo cedo, eu estive no gabinete com o vereador Eduardo Zucato. De imediato, o prefeito já convocou a secretária de saúde e o chefe da vigilância sanitária e falou: eu quero que tome providências referente a esses 2 lugares. Então, eu acho que assim, o ser humano, infelizmente, ele só aprende quando dói no bolso. Então, que doa no bolso, que daí ele vai aprender, pelo menos, se a vaidade pelo dinheiro é maior, então que ele perca aonde ele mais tem amor, que é o dinheiro. Já que ele não respeita as pessoas, já que ele não respeita famílias, então que ele sinta no bolso aonde mais dói, que é no seu bolso, que o seu ego é maior, tudo que ele está fazendo é pelo dinheiro. Então, eu acho que tem que começar doendo pelo bolso. Eu acho muito triste, não gostaria nem de estar fazendo esse tipo de comentário, mas eu acho necessário. Por quê? Amanhã ou depois, e provavelmente nós vai ter que restringir, daí o vagabundo é o prefeito que fechou a cidade, o vagabundo é os vereadores, que daí o nosso telefone não para de tocar, mas na hora de ser inconsequente e estar lá fazendo aglomeração, daí está tudo certo. Daí não tem prefeito, não tem vereador, não tem secretaria de saúde, daí está tudo certo. Então, medidas já estão sendo tomadas. A partir dessa semana, vai estar sendo o pessoal da vigilância sanitária já vai estar de plantão com um celular à disposição. Eu acredito que amanhã já deva estar sendo divulgado esse telefone. E é isso aí. Eu acho que a gente luta por uma sociedade, por uma cidade organizada. Tudo na paz. Eu acho que é tão simples a gente fazer as coisas na paz, mas quando não consegue, se tiver que doer no bolso, que doa no bolso, mas que nós não venhamos perder vidas, para que pais, que mães e que filhos ficam chorando por perder seus entes queridos. Então, referente a esse assunto, é isso. Eu gostaria, também tive algumas reclamações, algumas ligações, lá do recap da Domingos Lázaro com a Romualdo Recieli Giciani. Eu fui até o local, nós convocamos o Henrique convidou o pessoal da empresa para que eles viessem até aí, conversamos com os moradores. Aquele local há 15, 16 anos, quando chovia, ninguém andava naquele local. Hoje a prefeitura fez a galeria de águas pluviais, está fazendo o recap do asfalto. É sim um asfalto de boa qualidade, porque nós vamos ter laudo que a empresa está emitindo para a prefeitura, junto com o Henrique, foi feita a medição. Hoje eles vieram de Sorocaba, foram feitos furos em vários pontos do asfalto e foi feita a medição. Ela está dentro do contratado.
é uma obra que, ao contrário de que muitos dizem que daqui 30 dias vai estar com o mesmo problema de novo, eu posso garantir que não vai estar com o mesmo problema novamente, até mesmo porque toda licitação tem a garantia, e o empresário ele não vai querer fazer o serviço para estar refazendo novamente depois, só se for burro, com perdão a palavra, porque ninguém rasga dinheiro. E a população daquele local agradece, como o vereador falou, aquele local hoje se transformou num grande ponto turístico através do Termas. Eu acho que passou da hora de conseguir o tão sonhado recape asfáltico. Era um compromisso de campanha do prefeito Gil, não conseguiu fazer no seu início, mas até que, enfim, estará sendo realizado esse recape, e bem feito. Eu gostaria de agradecer aqui rapidamente o pessoal do Corpo de Bombeiros de Lindóia, na pessoa do 1º Sargento Marco Luiz Tavares, do Cabo Leonardo Sérgio e do Cabo Rodrigo Domingues, que no sábado veio fazer um brilhante curso para os voluntários da Defesa Civil. Acho que foi um curso muito bom. Eu tive o prazer de participar, o vereador, o seu Cláudio do Conseg também, e foi um curso fantástico, na prática, eu acho que foi de muita valia para o município. Senhor presidente, só para terminar, se eu ultrapassar um pouquinho. Pois não. E agora, só para completar, eu me solidarizo com a vereadora Andréia. É triste, né, vereadora? A gente poderia aqui estar tratando de alguns outros assuntos, esclarecendo a população de coisas importantes, porque a nossa função não é só a gente pedir, não é só a gente cobrar. Eu acho que a gente tem que esclarecer as pessoas do que está acontecendo. E quando a gente tem que vir a essa tribuna e gastar o nosso tempo para poder desabafar e falar de assuntos que envolvem a nossa família, é muito triste. Como a senhora mesmo falou, o ego da gente enquanto pessoa abala. A estrutura dessa casa legislativa, por um tempo, ela fica meio que abalada para a gente, porque a gente fala, será que vale a pena eu expor a minha família? Será que vale a... Só para concluir, senhor presidente. Eu já passei por isso, vereador, e a mesma coisa que eu falei lá atrás, eu vou falar para a senhora. A senhora nunca vai ver ninguém tacando pedra em árvore seca para derrubar fruto. Porque a árvore seca só dá fruto, árvore verde e saudável. A senhora está no caminho certo, é uma batalhadora, da qual eu tenho o maior orgulho de trabalhar, uma pessoa digna, uma pessoa responsável no que faz e no que fala, assume o que faz e o que fala, que muitas vezes é mais que muitos homens. Então, quando se fala na mulher, a mulher é de uma força monstruosa. Então, eu me solidarizo com a senhora, a capacidade das suas filhas, porque se hoje a senhora tem 2 filhas formadas médicas, todo mundo sabe a dificuldade que é entrar numa faculdade, ingressar é difícil, permanecer é mais, e sair com o diploma é para poucos. É muito difícil. Então, e só para eu concluir, agora eu gostaria de dizer que a senhora esqueceu de dizer que as suas filhas não são contratadas pela Prefeitura de Águas de Lindóia. Elas nunca receberam salário pelo departamento pessoal da Prefeitura. Elas eram contratadas pelo Conisca e prestavam um serviço em Águas de Lindóia. Eu acho muito bom, muito importante a gente dizer isso. E é muito triste, eu acho que
vários vereadores já passou por isso, eu já passei por isso. Eu já ouvi na casa de parente meu que eu só sou vereador porque eu tenho o sonho de ter o meu quadro ali nessa parede, enquanto não é isso, porque ser vereador, embora todo mundo fale, nós somos classificados pelo alto escalão da política. O salário de vereador em Águas de Lindóia é R$ 2.500, descontando o imposto de renda, sobra para a gente R$ 2.321. Está aqui o nosso olerite para mostrar para quem quiser. Então, não é por dinheiro que nós estamos aqui dentro dessa Câmara Municipal. Eu acho que é para a gente lutar e para a gente conseguir alguma coisa de melhor para Águas de Lindóia. E que fique uma lição. Não precisamos apagar a luz dos outros para que a vela da gente ela ilumine. Vamos florescer a nossa vela, vamos botar fogo nela, vamos botar amor nessa vela, vamos fazer o que tem que ser feito da forma correta, com amor. O nosso serviço vai ser valorizado lá na frente. É só. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente e internautas. Peço licença para falar sem a máscara. Eu fiz uma indicação aqui, presidente, referente à vacinação de todos os motoristas de ônibus circular aqui do município, tanto da empresa Bragança quanto da empresa Fênix. Uma vez que todos esses motoristas, inclusive esses motoristas também que transportam hoje os nossos munícipes para tudo quanto é lado. Nós temos a empresa da Ectotour, do Xande, hoje operando aqui no município, que seja contemplado também, porque essa determinação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, referente ao plano de imunização, no sentido de providenciar a vacinação de todos os profissionais e para ter segurança. Esse grupo mantém contato com um grande número de pessoas e, por isso, somos mais sensíveis ao contágio, merecendo, assim, a atenção especial desse município. Então, recentemente, o deputado Edmir Chedi, por intermédio do seu filho, Elmir, falei com ele, ele protocolou dia 17/5 a solicitação ao prefeito que faça a vacinação dessa categoria, que é de suma importância, uma vez que está em contato direto com todos os nossos municípios. Fizemos também aqui, eu com o Renan, uma moção de apelo, moção essa, falando que o que está acontecendo no nosso município, infelizmente, essa semana aqui foi uma semana muito ruim, por motivo de algumas pessoas que não respeitam aos outros, né? Os casos nossos aqui aumentaram de 76 em isolamento para 126 pessoas, isso do dia 27 ao dia 31. Nós aumentamos em 60% os casos de isolamento domiciliar, 60%. E nós aumentamos mais de 100% o caso de internação hospitalar. Nós tínhamos 5 pessoas internadas e fomos para 13 pessoas internadas. Isso aí é o fruto daquilo que o Rogério acabou de falar, dessas noites e noites, essas pessoas aglomeradas. Eu acho que não precisa nem ter o telefone da vigilância. Nós já sabemos onde é o foco e sabemos onde é o local. É a vigilância estar lá sim, porque isso não vai deixar de acontecer. Então tem que tomar providência sim, porque isso está envolvendo vidas. E essa moção de apelo aqui é referente aos professores. Nós estivemos em todas as escolas, vimos os problemas que as escolas estão enfrentando, a insegurança da maioria dos professores de estar dentro da sala de aula, mesmo sem aluno. A parte psicológica deles está muito ruim. A gente já fez na semana passada aqui uma solicitação que fizesse esse acompanhamento deles, e hoje a gente fez essa moção, uma vez que o governo do estado, do dia 21 de julho ao dia 31 de julho, estará vacinando todas as pessoas referentes à educação, não importa a idade. Então, que seja primeiro vacinado
todos os profissionais da educação, todos os serventes, todo mundo das escolas. Após a vacinação, nós temos aí um mês só de trabalho, que é agora o mês de junho. Julho já entra em férias, que volta em agosto. Esse é o objetivo da moção, esse é o objetivo que os professores voltem com mais segurança. Tem aqui até um recurso da APOESP, com a juíza Simone, que ela decidiu em sentença que proíbe aulas presenciais enquanto houver o controle da pandemia. A aula presencial nós não estamos tendo, mas os professores estão extremamente preocupados em estar lá. Uma vez também que eu torno a dizer, nós estamos com um problema de transmissão via internet para as aulas presenciais. Não oscila demais. Por que não pegar agora de imediato, deixar esses professores tranquilos, afastá-los da sala de aula, porque uma vez que não é presencial, e deixar eles tomarem as vacinas, todos os funcionários da educação, se tomarem a vacina, em agosto volta todo mundo vacinado. Então essa moção de apelo aqui, é uma moção que eu fiz com o Renan, para tentar, amenizar um pouco o problema do pessoal da Secretaria de Saúde. Fica também aqui o meu apelo. Hoje eu liguei na Secretaria de Obras, e Obras até agora não chegou ao conhecimento da pessoa. Nós temos a área ali do Vovô Durão, uma vez que nós fizemos uma indicação aqui também, para se construir uma área de lazer, uma área de esporte ali. E para conseguir essa verba, o secretário Marcos Pereira falou comigo hoje, somente apresentando um projeto e apresentando valores. Então fica a dica, o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, que trouxe para o município um ônibus escolar, e trouxe para o município R$150 mil para custeio da saúde, está empenhado, não prometeu, mas está muito empenhado, mas ele precisa que mande as coisas para ele lá. Então fica aqui meu apelo também à Secretaria de Obras, que o mais rápido possível apresente isso, e a gente vai se comprometer a entregar para o Marcos Pereira e tentar trazer essa verba para cá, para tentar fazer mais um implemento aqui na cidade. Peço, por favor, à população que se cuide. Gente, é muito grave, é muito grave. Eu estou com os números aqui que eu peguei, é muito sério. Nós estávamos aqui no dia 27/5, em investigação. 19/5, 59, 27, 59, dia 31 caiu a investigação. Só que confirmados tinha 1.412, foi para 1.622. Curados, nós tínhamos 1.300, foi para 1.451. Em isolamento, nós tínhamos 66 pessoas. Uma semana depois foi para 76. 3 dias depois foi para 126 pessoas. É muita coisa. É muita coisa. É alarmante, é 60% em 3 dias. Em internação, nós tínhamos 5 pessoas, estamos com 13 pessoas hoje internadas no nosso hospital. Inclusive, como nós temos até um funcionário nosso aqui, um colega nosso de trabalho aqui, que está internado. O grande problema nosso são os óbitos. Estamos com 32 óbitos em Águas de Lindóia. Aí eu tomei a liberdade, que eu falo sempre lá em Rancho Queimado, e falei com a prefeita de Rancho Queimado. No dia 8, para ser mais preciso, há 2 meses atrás, Rancho Queimado tinha 2 óbitos. 2, de pessoas acima de 80 anos de idade. A mesma cidade. 2 meses depois. Tem casos? Tem, eu vou ler o caso aqui. Mas os óbitos, eles fazem o tratamento precoce, sim. Ela peita isso lá, sim. Os óbitos da cidade de Rancho Queimado, tem só 3.500 pessoas lá, para a população é pequenininha. Mas os óbitos não existem, nenhum. Os mesmos 2 óbitos há 2 meses atrás, é o mesmo 2 óbitos hoje. Então, alguma coisa tem que ser feita assim. Eu peguei os dados dele no dia 23/4, descartados 1.385, monitorados 4, ativos 9, curados 398, óbitos 2. Esses 2 é o mesmo 2 que teve há 2 meses atrás.
Senhor presidente, é o que eu tinha para falar. O meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao público aqui presente que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de iniciar a minha fala enfatizando a moção de apelo que nós protocolamos hoje aqui nesta casa. Essa moção, como já foi um pouco explanada, ela visa retornar o trabalho na forma remota para os professores e os demais funcionários da rede pública municipal de educação de Águas de Lindóia. Por quê? Nós estamos no pior momento da Covid-19 em Águas de Lindóia. No pior momento. E essa decisão seria uma medida preventiva para não colocar os nossos professores ainda mais em risco. Como já foi falado, em nossa visita nas unidades de ensino, nós pudemos levantar casos de ansiedade, pessoas que tiveram crise diante da situação. Então, por causa de tudo isso que foi constatado, nós tomamos essa atitude. No último boletim informativo, Águas de Lindóia registra 139 casos ativos, sendo 13 internados e 126 isolados. E ainda temos 45 em investigação. Então, esse retorno progressivo de professores aconteceriam após a segunda fase de vacinação para esses profissionais, previsto aí no Plano Estadual de Imunização de São Paulo, para as datas do dia 21 a 31 de julho. Como foi falado, o período de férias. Então, um mês aí com os professores, também com aulas remotas, né? E se tudo dando certo, retornando às atividades progressivamente em agosto. Ressaltando novamente que houve aí um parecer da juíza Simone Gomes Rodrigues Cassoretti, né? Em sua sentença, ela escreve desta forma o despacho. Diante do exposto, julgo procedente a ação, nos termos do artigo 487, para condenar a ré na obrigação de não fazer consistente em não realizar atividade presencial com convocação dos trabalhadores integrantes das categorias dos profissionais substituídos pelas entidades autoras, filiadas ou não, nas escolas de educação básica do Estado de São Paulo, públicas e privadas, estaduais ou municipais, nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. Então, a decisão é bem clara, que os professores não retornem às atividades presenciais, independente da fase, independente de ser escola estadual ou municipal, né, enquanto persistir e os professores não tiverem uma segurança maior com a vacinação. Então, nós estamos apresentando a esta casa, essa moção de apelo, para que seja encaminhada ao prefeito e analisada por sua equipe. Uma indicação também, assinada por mim neste dia, juntamente ao vereador Paulo, é referente à vacinação dos motoristas de transporte público e também privado, porque nós temos a empresa que fornece o serviço para a saúde, né, que se enquadram nessa questão. Mas a própria empresa Expresso Fênix já fez um requerimento, dias atrás, para que a prefeitura fizesse a vacinação desses seus motoristas, que já está autorizada pela Secretaria de Estado em conformidade com o Plano Estadual de Imunização. É uma indicação muito importante, é uma categoria também que está bem exposta e correndo um risco aí diante da pandemia. Trago também duas grandes notícias para Águas de Lindóia. Primeiro, uma conquista para a área de educação. Né, o deputado federal Marcos Pereira conseguiu aí a destinação de um novo ônibus escolar para o município. Ajudará ainda mais na renovação da frota, né? Estive lá recentemente
vendo toda essa frota, já teve uma boa renovação e vai contribuir ainda mais. Agora, claro, caberá ao Executivo fazer todo esse processo de registro no sistema para poder trazer este veículo para a nossa cidade. Também tivemos aí, nos últimos dias, recebi a grande notícia da assessoria do senador José Serra. O senador destinou para a saúde de Águas de Lindóia R$100 mil para o custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Esse recurso, ele visa atender a média e alta complexibilidade. O município tem um teto para ser investido em alta e média complexibilidade. Foi informado para mim, né, liguei até a Secretaria de Saúde, e fui informado que é em torno de R$36 mil. Então, desses 100 mil que está vindo para o município, 34 mil, mais ou menos aí, ficará para a Secretaria Municipal de Saúde gerir. Os outros, em torno de 66 mil, será destinado para o hospital. Desta forma que a Secretaria está trabalhando e já protocolou essa proposta no sistema. E aguarda aí a liberação do recurso para investimento. Então, esse recurso será de grande ajuda. Se formos analisar, 100 mil é muito? Não, diante de tudo que a saúde gasta, mas é um recurso que vai ajudar, né? Todo recurso é válido e ajudará bastante. Então, por isso eu deixo aqui meu agradecimento ao senador José Serra, que até compartilhou aí nas redes sociais dele a notícia, né, que eu coloquei nas minhas redes sociais, e agradecer ele pela atenção de sempre que ele me recebe, às vezes que a gente pôde se encontrar, ele é sempre muito solícito e tem um carinho por Águas de Lindóia. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Por último, acho que é um assunto do dia também, não posso deixar de registrar a minha indignação com esse aumento dos casos da Covid e com o cenário na nossa cidade. Final de semana, eu estive dando uma volta e, infelizmente, eu vi cenas assim revoltantes, principalmente nas ruas principais da cidade. Na Rua São Paulo, você vê bares lotados, restaurantes, sorveterias, todos os estabelecimentos lotados. Antes havia uma certa cautela, você vê que eles controlavam o acesso, tinham um cuidado maior. Mas eu não sei o que aconteceu, que esse final de semana parecia que estava tudo normal. Tudo normal. E se não bastasse já essa situação, temos aí outros estabelecimentos pelos bairros, né? Adegas, como o vereador falou, foi uma grande dor de cabeça, e não é de hoje, né? Não é de hoje, e a gente vê a falta de preocupação com o próximo e a ganância. Como que pode a ganância, o dinheiro, falar tão alto num momento desse? Fico feliz com a notícia de que o prefeito tenha tomado a atitude de colocar a fiscalização mais atuante na rua. Acho que é necessário, sim. Acredito que essa fiscalização deveria ter começado até antes, dessa forma mais firme, com esse celular disponível para a população, para poder ligar, denunciar e ajudar o Poder Executivo a chegar a essas pessoas, por mais que sejam do conhecimento. Às vezes tem um caso ou outro específico, e aos finais de semana, também aí temos casos de chácaras, festas, correndo solto aí. Então, parabéns por essa atitude, antes tarde do que nunca, mas veio e será importante para que a gente busque aí controlar essa situação agora, né? E que a população tome cuidado, use máscara, álcool em gel. Se puder evitar sair, evite. Tem pessoas que têm que trabalhar, não tem que fazer. Se proteja, tome todas as medidas. Mas nós estamos numa fase que não é brincadeira. Ainda nós temos a notícia hoje de que a Copa América será realizada no Brasil, diante de todo esse cenário. Parece palhaçada, né? O país aceitar um evento desse, como se tudo também estivesse normal, nós estivéssemos chegando aí nos 500 mil mortos.
é revoltante, é revoltante. Então, lembrando, cuide-se. E aos vereadores, vamos disseminar isso daí ao nosso eleitorado, aos amigos, vizinhos, para que tomem todos os cuidados, né, para que a gente possa passar dessa fase e voltar aí à nossa vida com mais saúde e mais tranquilidade. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Valmir. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Andréia, público presente, internautas. Eu venho aqui hoje parabenizar você, André, pela sua atitude. Mostrou mais uma vez a capacidade da sua garra, a força que você tem, não deixou se diminuir. Veio assim, sim, nem precisaria estar se expondo. Você vem como mãe, como guerreira, lutadora, defensora dos filhos. Vem nessa casa colocar a sua indignação. Magoa, mas como eu falei para você, não se deixe diminuir. São pessoas que não têm expectativa para o crescimento. São pessoas que, em vez de buscar a sua evolução, ela busca diminuir a luz das próprias pessoas. Então, venho parabenizar você, continue com essa garra, tem total apoio da gente aí. São pessoas que, infelizmente, muitos, em vez de ajudar, atrapalham. É mais fácil cortar uma corda do que você puxar para cima, mas são pessoas que sempre querem quebrar o vidro, mas esquece o seu telhado. Então, parabéns pela sua garra, continue assim, determinada. Tenho certeza que só soma para Águas de Lindóia, porque é essa a dedicação que todos nós vem aqui representar Águas de Lindóia. Somos representantes do povo de Águas de Lindóia, estamos aqui para lutar para o povo de Águas de Lindóia. Vamos apanhar? Vamos, mas nós somos dignos da nossa honra, da nossa capacidade e da nossa moral, principalmente. Então, meus parabéns por essa atitude de vir aqui se expor, uma coisa que supérflua não, magoa assim para a gente tá apanhando sem ter motivo. Também veio, senhor presidente, agradecer à Secretaria de Obras. Eu fiz ao pedido aí da limpeza de 2 terrenos, um no bairro Bela Vista, um no Nova Lindóia, que fui atendido, terrenos limpos, moradores aí, vizinhos contentes, pelo menos tendo aí um empenho aí, um pouco mais de rapidez aí nos nossos pedidos. Também veio pedir aí, agradecer aí também junto aí o Thiago, que fiz o pedido da troca de iluminação no bairro Bela Vista ali. Estava problema no reator do poste e também já está sendo trocado. Ele falou que até amanhã já está resolvido esse problema. A respeito do seu requerimento, nobre Ezequias, em Lindóia já tem um programa bem legal sobre isso, né? Até conversei com o Arthur, veterinário, que já é o bem-estar animal, que tem a castração, tem os tratamentos devido aos animais, e deu certo. Foi até um projeto dele quando ele era vereador, aí agora ele está atuante de novo, junto com o prefeito lá, que foi feita a recontratação dele. Então, um projeto que deu certo. Em Socorro, tem uma castração, pelo que eu me informei, lá tem uma carteirinha que é sem quantidade de cães por habitantes lá, então pode castrar, tem quantidade. Então, até fiquei sabendo que algumas aqui no pé das águas, às vezes conseguem, através de Socorro, fazer a castração de alguns animais. Então, estamos juntos aí para essa causa, pode contar com a gente aí. E eu venho falar também a respeito, que a gente viu aí esse descaso aí da pandemia. Nós tínhamos aí, sempre aí, batendo em cima aí para um número fixo, final de semana aí da vigilância, que vinha pecando, até tinha conversado aí com o Brito, como o Rogério já falou, na DECA, já cheguei a conversar pessoalmente para ver como poderia ser solucionado esse problema. Então, infelizmente, a justificativa é que ele não vende dentro do seu comércio, e as pessoas ficam na rua, a intensividade da polícia militar, eles vêm, mas as pessoas
dispersa, depois voltam. A reclamação é muito grande. Liga em 190, cai em Campinas. Para eles, lá em Campinas, eles acham que aqui não tem polícia. Então, eles cobram intensivo da polícia aqui, mas está fazendo o seu trabalho. Então, hoje foi conversado junto aí com o prefeito, pedido mais firmeza nas fiscalizações. A gente sabe que, pelo jeito, vai regredir. Amparo já decretou lockdown. O prefeito está tentando amenizar, tentando trabalhar aqui para que trabalhamos aí sem os fechamentos de novo, que vai ser um problema gigantesco, retrocesso. Nós sabemos o problema que nós temos hoje em Monte Sião. Monte Sião, você vai, é gente trabalhando em loja sem máscara, restaurante lotado, e não deixa de ser aqui também. Então, com a fiscalização um pouco mais firme, notificar, beleza, mas se não punir, ninguém vai respeitar. Fechou o comércio, não adianta, quem perde é o comerciante, porque as pessoas continuam se aglomerando em festa como sempre foi. Há 1 ano e meio que está isso aí, 2 anos quase, de pandemia, e todo mundo, acho que começou um tanto vacinar, perdeu o respeito na vida. Não é possível, não tem explicação. Então, nós temos aí sim que fazer o nosso trabalho, como todos sabem aí, nós, celular não para, a gente tenta, a gente vem buscar, a gente liga para tentar informar a pessoa, mas se não tomar uma decisão mais firme, mais coerente a respeito disso, o retrocesso está aí de novo, tudo superlotado. Nós aqui temos hospital, mas não temos UTI, então vai ser complicado. Então, o prefeito hoje, numa reunião, ele estava numa reunião com todos os prefeitos, está tentando, da melhor maneira, não fazer o fechamento total, vai fazer restrições, vai sair com restrições, porque não tem cabimento o número que aumentou. Mas vai sair com restrições, diminuição de horário, mas não quer prejudicar o comércio de novo, não quer prejudicar quem precisa trabalhar. Então, tem que ter a fiscalização, começar a notificar, aumentar a intensividade em chácara, o que for, porque só assim começaremos a ter um pouco mais de prosperidade aí nessa luta. Então, por hoje é só, senhor presidente, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Bom, boa noite a todos. Esqueci, desculpa, vereador André. Permite falar sem a máscara? Desculpa, André. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais um dia de trabalho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Andréia, o público que nos acompanha aqui pela internet. Eu queria fazer um comentário, senhor presidente, até uma questão de justiça. É sobre o primeiro grupamento de bombeiros voluntários aqui de Águas do Lindóia. No dia 7/4/2021, foi protocolado na prefeitura aqui de Águas do Lindóia, solicitando à prefeitura a concessão do título de utilidade pública municipal para o primeiro grupamento de bombeiros voluntários de Águas do Lindóia. Na sexta-feira agora, eu presenciei um caso, tem uma situação triste, chata, pegou fogo aqui no loteamento próximo ao Ponto de Cavalo, e eu estava passando por ali, fui lá, né? Chegando lá, estava o pessoal da Defesa Civil, estava o pessoal do SAI, estava o Tiago e o Matheus também, membros do Bombeiro Voluntário, estavam também ajudando. Mas você vê que é um clima ruim que ficou entre eles. Então, eu peço para o prefeito, e essa casa tem a obrigação de cobrar também, que ele reconheça eles como utilidade pública municipal. Porque os bombeiros voluntários de Águas do Lindóia têm realizado um ótimo serviço para a nossa cidade. Não só para a nossa cidade, como já falei várias vezes aqui, para Lindóia, para Monte Sião, até para Socorro, eles têm ajudado lá. Então, nada mais justo do que essa casa cobrar do Executivo, porque nós somos representantes do povo. E eu tenho certeza que todos os vereadores que já receberam ligação, está pegando fogo aqui, o que vai? A pessoa acaba fazendo, o vereador, até os moradores, ligando para os bombeiros voluntários. Só que não está tendo uma união, não está tendo sintonia entre eles. Então, até eu vim na prefeitura, conversei com o Zé Carlos, ele ficou de conversar, sim, vai chamar o Tiago e o Augusto, da Defesa Civil, para eles entrarem num acordo. Porque, com certeza, eles unindo, quem tem a ganhar é a população de Águas do Lindóia. Porque agora vai começar a estiagem. Pode ver,
deu uma chuvinha, o povo até esquece de queimada, esquece, mas, infelizmente, vai começar as queimadas de novo. Então, nós temos que ter junto uma defesa civil forte, os bombeiros voluntários fortes, tem que reconhecer eles sim. Até esse dia eu visitei ali a base deles, ali o Tiago até mostrou a documentação, mostrou a prestação de conta, está tudo em ordem. E eu acho que a prefeitura tem que reconhecer, sim, o prefeito tem que reconhecer, porque com certeza eles vão ajudar muito a nossa cidade. Porque o momento não é de construir, de levantar muros, e sim de construir pontes entre o poder executivo, o poder legislativo e as entidades, é ou não é? E eles ajudam muito, até inclusive, acho que em 2018, eu fiz uma moção de aplauso, até eles estiveram aqui no plenário para receber, e eles têm ajudado muito. Gente, tem alguma vez, em ocorrência deles, eles vão lá para pagar praticamente um incêndio de fundo de quintal, porque essas pessoas de idade, eles não entendem, eles não sabem que não pode tacar fogo, então eles chegam, conversam com a pessoa, apagam o fogo. Nessa aí, nós temos que pensar o quê? Evitou de chamar o bombeiro militar lá de Lindóia, deslocar uma viatura com água, com os bombeiros militares, vir aqui para apagar um fogo de quintal, que pode, claro, pode agravar, pode voar uma faísca e pegar fogo mais grave ainda. Então, eu acho, senhor presidente, que nós, vereadores, os 9 vereadores, temos que unir e falar assim com o prefeito, eu tenho certeza que ele vai atender e vai reconhecer eles como utilidade pública municipal, só vai ajudar a cidade de Águas de Lindóia, porque várias cidades não têm eles aí, é ou não é? Quanto que não gostariam de ter eles aí? E tem que deixar, como foi falado aqui por vereadores, coisa pessoal. Se for coisa pessoal, não funciona. Nós temos que ver que nós temos que lutar pelo meio ambiente, pela população. Até quando cheguei lá, estava o caminhão do SAI lá também, eles estavam apagando com o carro da Defesa Civil, até eu falei, nossa, por que já não usa o caminhão, não já apaga de uma vez por todas? Mas você vê que vê um clima meio, até ex-membro dos bombeiros voluntários foram para a Defesa Civil, não sei por qual questão, mas nada mais justo que o prefeito chamar eles e unir. Pensa bem, ontem mesmo teve bastante reclamação para todos os vereadores aqui. Lá em cima, subindo no Morro Pelado, caiu uma árvore. Vocês tiveram também bastante reclamação, mas lá na fazenda já resolveu, já pegou o trator, até eu tinha entrado em contato com o Tiago também, mas logo já mandei para ele, falou, aqui já resolveu. Então, eles estavam no outro lugar, a Defesa Civil também estava no outro lugar. Então, vamos juntar força, gente. Independente de um é de um lado, o outro, esquece aí, nós temos que juntar força. Então, eu faço um apelo para o prefeito, que atenda a eles e que seja reconhecido como utilidade pública. E falando também que aconteceu no final de semana, como vários vereadores falaram, eu já penso, não é que eu penso diferente, claro que todo mundo é preocupado com a situação que está da saúde aí, das contaminação de Covid. Mas não é justo os outros comerciantes da cidade pagar por 2 comerciantes aí que não está respeitando as medidas sanitárias. Então, o prefeito que toma uma decisão, vá até essas pessoas, até esses comerciantes, mas não pune os outros, porque os outros não é justo. Que nem foi falado aqui de restaurante, de bairro louco. Tem que ver também, eles estão cumprindo certinho. Que eu saiba, eles estão cumprindo certinho. Agora, não é justo por 2 comerciantes que não respeitaram as medidas necessárias, os outros todos pagar. Não é justo. No meu ver, não é justo. Então, é isso que eu queria falar e uma boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Eu também gostaria de começar aqui a minha fala, externando aqui o meu apoio à vereadora Andréia. Andréia, quando a gente entra na política, realmente existem as coisas boas que a gente, com certeza, estamos imbuídos a fazer, mas também temos que conviver com isso. Eu me lembro aqui, quando você chegou em 95, eu trabalhava junto com o doutor Fernando lá na Popular. Acho que as suas filhas, uma tinha acho que 4 anos, a outra 1 ano de idade. E hoje estão aí trabalhando de uma forma brilhante, servindo a população, 2 médicas excelentes. Infelizmente é isso. Na política antiga, que não é a nossa, realmente existe esse tipo de gente, que
os assessores aí de vereadores passam a ser um pouco mais informados, né? E um pouco menos maldosos. Em relação ao que o André falou, acho que é muito importante isso, André. E eu estive com o prefeito na sexta-feira. Ele já chamou o coordenador da Defesa Civil, o Gucho, para que haja aí uma conversa com os bombeiros voluntários. O Gucho hoje cedo esteve aqui, falei com ele, que eu acho que essa rixa, essa diz que me diz que, na verdade ninguém vai sair ganhando. O que precisa entender é que existem hierarquias, né? Existe a Defesa Civil, os bombeiros voluntários, esse pessoal se reporta aos bombeiros de Lindóia. Então, eu acho que um entendimento, e acho que nós aqui, como os vereadores, precisamos intervir nisso, né, para que nós sabemos do benefício que isso vai trazer para a cidade, principalmente nessa época de estiagem aí, que nós estamos aí à beira da estiagem, já estamos tendo problema, e nada mais justo do que a gente unir todo esse pessoal que estão preparados para isso. Mas eu quero aqui voltar a dizer, existem hierarquias, e isso precisa ser respeitado. Então, vamos tomar que essa conversa seja o mais breve possível para que eles se unam e voltem a trabalhar em conjunto para toda a população. Todo mundo vai ganhar com isso. Em relação ao que aconteceu aí nesse final de semana, também foi, não quero ser repetitivo, mas um horror. Parece que a pandemia aqui em Águas de Lindóia acabou, e não é isso que nós estamos vendo. Nós tínhamos números quase zero há 30, 40 dias atrás, hoje nós temos 140 casos positivados aqui em Águas. Então, preocupante, né? Eu acho, estive com o prefeito, junto com o Rogério, hoje de manhã, já pediu para tomar atitude nesses locais pontuais, né? Que foi um horror esse final de semana. Vai ter fiscalização, vai ter punição. Estamos aí à beira de um feriado, né? Sabemos que algumas restrições na região, inclusive o prefeito agora à tarde, antes da gente descer aqui, ele estava em reunião com todos os prefeitos da região, né? O prefeito de Amparo tomou uma decisão drástica de um lockdown ali, fechando tudo, até posto de gasolina. Não sei se isso é viável, mas a gente tem que respeitar a decisão dele. Nós, Águas de Lindóia, temos uma realidade, precisamos trabalhar em cima disso, mas eu acho que não é o momento de todo o comércio, toda a hotelaria ser punido por causa de 2, 3 irresponsáveis que estão aí fazendo totalmente o contrário do que a gente prega, do que a Secretaria de Saúde, o Plano São Paulo. Então, tem que ser punido esse pessoal. Vai haver uma fiscalização durante esse feriado, nós sabemos que vão vir gente para a cidade, vamos ser um pouco mais rigorosos na fiscalização, né? Sabemos que no outro final de semana temos aí um outro evento que é o Dia dos Namorados, um dia que provavelmente bar, restaurantes ficam lotados. Então, vamos ter que também ter uma fiscalização e para que a gente controle um pouco. A pandemia não acabou e os números são alarmantes hoje em Águas de Lindóia. Então, precisamos ter consciência. Eu acho que os bares, os restaurantes estão com todo o protocolo, o nosso comércio está com todo o protocolo, né? Os hotéis estão trabalhando em cima de todos os protocolos e não é justo a gente punir esse pessoal por causa de aí 2, 3, 4 locais pontuais que nós vamos dar aí um lockdown e não seria esse o momento para que isso aconteça. Tivemos lá num bairro ali perto,
perto do Nefelibatas, ali no loteamento. Uma coisa absurda também, festas, algazarras naquela localidade. A polícia foi chamada, parece que não conseguiu atender, mas eu acho que essa semana vai ter um pouco mais de fiscalização. Já foi chamado o pessoal da Secretaria de Estado, reforço policial, para que a gente consiga conter todo esse desregramento, vamos dizer assim, né? E vamos manter todo o protocolo necessário para que a gente possa aí manter a cidade funcionando. Em relação também à questão aí do nosso requerimento, a semana passada foi citado aí pelos vereadores, pelo Paulo, pelo Renan, que houve algumas irregularidades, apontamentos aí nas escolas. Então eu fui até a Secretaria da Educação questionar tudo sobre isso. E, na verdade, não foi essa informação que eu tive. Então, nada mais justo da gente pedir um requerimento para que venha a resposta e a gente tente aí solucionar esse problema, né? O Renan esteve lá na secretaria sexta-feira falando a respeito do ônibus, né? Falou com a Edileia. Inclusive, foi dada uma sugestão para que, se o deputado lá possa transferir essa verba, não de um ônibus, mas para uma verba de custeio, alguma coisa assim. Porque a gente sabe que é um programa do governo federal que ainda está para ser votado, né? Está aí para ser votado no sistema do PAR, aí que vai ter que ser votado no Conselho Municipal de Educação. Então, como a nossa frota é nova, eu acho que seria viável, sei lá, pede para uma reforma de uma creche, de uma escola, eu acho que seria viável, se puder, né? A gente sabe que as verbas são, às vezes, impositivas, direcionadas, mas se puder levar essa ideia, como a secretária te falou, seria interessante, né? Para que a gente possa transferir essa verba, em vez de outra, que tem muitas cidades aí que a gente sabe que tem necessidade de ônibus, né? E a gente está com uma frota praticamente nova. Então, claro que seria muito bom receber. Não estou falando que... Mas, se puder transferir para uma reforma, para uma ampliação de alguma escola, de alguma coisa nesse sentido, também seria viável. Então, peço que leve aí ao deputado, se puder. A gente sabe que existem algumas emendas que não podem ser transferidas, mas, se puder, seria viável, como a secretária Edilete falou. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de me manifestar. Uma boa noite a todos. E amanhã, reunião das comissões às 17 horas.